Por quê? Por que até hoje existe o auto, quando você vai num grupo de extermínio na periferia de qualquer cidade, qual é a causa mortes? Resistência seguida de morte. A resistência seguida de morte é a forma que a ditadura registrava. E esse instrumento da ditadura foi eternizado. A gente pode até dizer, correndo o risco de ser impreciso, que a ditadura não acabou. Ou pior, que a ditadura se estendeu contra todo o povo brasileiro. Todo o povo brasileiro, se o cara for assassinado por um cara de capuz ninja, e o cara registrar lá, até o atual secretário de Justiça de Segurança Pública, doutor Fernando Grella, justiça seja feita, proibiu que a própria Polícia Militar fizesse o auto e viesse o SAMU, pelo menos no Grande Santo, para fazer o registro, para poder recuperar as cápsulas de bala e preservar a cena do crime. E mesmo assim, houve um grupo de assassinatos e eles falaram, manda o SAMU embora, quem vai fazer somos nós, senão não vai ter nem nenhum registro. Então, pessoal, existe o modelo político brasileiro faliu, esgotou. Os partidos políticos discutem coisas inúteis, e as pessoas percebem isso. Então, em que pese o Lula ter mandado projeto de lei para o Congresso Nacional, a presidente Dilma sancionou a lei, criou a Comissão Nacional da Verdade, não adianta só achar que os dirigentes maiores vão fazer esse protagonismo, não vão. Se não houver uma mobilização popular, uma mobilização da juventude, esses grupos de levante popular, escracho, essas manifestações, nós vamos viver desse passado e a política vai ser pior, mais cruel, mais horrenda do que ela é hoje. E o sistema capitalista, porque o golpe foi uma medida política acompanhada de uma medida de força do capitalismo, de expansão de fronteira, de remessa de lucros e toda essa coisa que todo mundo sabe, o capitalismo exacerba. Vocês percebem que a presidente Dilma, por exemplo, ela está completamente estrangulada se ela não fizer a concessão dos portos, dos aeroportos, das ferrovias, e concessões, e concessões, e concessões, e concessões, e até o dia que ela tiver que conceder tudo, né? Porque é assim que eles agem. Na medida que esse capitalismo voraz precisa de mais recursos, mais dinheiro, e essas multinacionais, vai sendo feitas isenções tributárias, isenções fiscais, concessões, para alimentar esse capitalismo. O que esse capitalismo gerou no Brasil? Miséria, desemprego e uma situação absurda de violência. Então, existe espaço para a gente trabalhar? Existe. Lógico que é um espaço limitado. Lógico que a juventude são setores muito restritos que a gente pode dialogar e motivar, como esse trabalho maravilhoso que o professor Clodoaldo faz, que o Pitoli estava fazendo hoje de manhã. Você, meu companheiro, meu irmão Roque, porque uma das coisas, viu, Roque, que o golpe teve clareza de fazer foi decretar a pena de morte a todos os marxistas do país, de todas as origens. Lógico que teve os nacionalistas, os cristãos, mas o marxismo, mesmo na Igreja Católica, o marxismo nas igrejas protestantes, como a do Anivaldo Padilha, o marxismo foi condenado à morte, foi condenado à prescrição. Então se gerou essa corrente social-democrata que ninguém entende para onde vem e para onde vai. Bom, então, para concluir, é o seguinte: a família Petit é um exemplo. Perderam 3 filhos, sobraram 2, resistiram, estão resistindo todo dia. A irmã deles não perde uma sessão da comissão. Até ia trazer um vídeo que ela fez, um depoimento belíssimo outro dia das mulheres do Araguaia. E nós temos por obrigação aqui em São Paulo de esclarecer 154 casos de brasileiros que desapareceram. E temos 540 casos no Brasil. Porém, o filminho que passou aí da anistia, o que dizia,
estava até comentando com o seu companheiro assessor, dizia lá, que 60 mil brasileiros tinham dado registro que haviam sido presos. Pois bem, até a presente data, já tem mais de 90 mil brasileiros que deram registro no Ministério da Justiça, que foram presos e torturados e tiveram suas vidas destruídas. Então, eu agradeço e eu queria, para terminar essa sessão, se você me autorizar, Roque, tem um vídeo, nós fizemos um projeto lá na Comissão da Verdade, que eu queria que Bauru pudesse adotar, principalmente no caso dos irmãos Petit, que é um projeto de que a gente consiga 140 brasileiros, 154 paulistas ou brasileiros, que assumam a biografia de cada um dos mortos desaparecidos políticos. Eu trouxe um caso, um exemplo, que nós fizemos de um jornalista de Santos, desaparecido, e em homenagem ao meu amigo, meu irmão Roque, de uma organização muito próxima do grupo político que o Roque é hoje dentro do PT, é o Luiz Eduardo Rocha Merlino. Então, eu queria saber se o pessoal da televisão está aí no estúdio, e a gente podia, para finalizar essa sessão, depois de falar da família Petit, que a gente faça uma singela homenagem a esse companheiro Merlino, companheiro de Santos. Não veio do Fratesc, tá? Fratesc. Se não veio, a gente encerra por aqui. É porque é um exemplo legal. Lógico. Se você não falar, o futuro morreu. Não vem com esse futuro pra cima de mim, não, que é complicado. Dá licença. Eu sou Leonardo, sou estudante de jornalismo da Unesp Bauru. Eu participo do Centro Acadêmico Florestan Fernandes, também de comunicação da Unesp. Eu construo também o Levante Popular de Juventude, que foi responsável pelos scratch e tudo mais, que vocês ficaram sabendo. Então, eu vim aqui mais para falar, porque todo mundo estava falando pelos estudantes, pela juventude, né? Eu acho que é importante a gente também dar o parecer aqui e falar o que a gente acha sobre tudo isso que estão falando sobre a gente. Em primeiro lugar, eu acho que eu acredito na juventude hoje em dia. Apesar de que a juventude de vocês foi muito forte e tudo mais, eu tenho vários companheiros fazendo ações super que eu me orgulho muito assim, de estarem fazendo ao longo do Brasil todo aí. E eu acho que são ações que mostram que a juventude de hoje tem tanta força quanto a juventude daquele dia. E talvez uma importância até maior, porque a gente não tem um inimigo fixo contra quem lutar. E naquela época vocês tinham. Eu queria falar que o meu maior medo em relação à Comissão da Verdade, eu acho uma puta implementação e tudo mais, meu maior medo em relação a ela é que ela fique institucionalizada. Porque, por exemplo, da Unesp, meus amigos, estudantes de uma Universidade Estadual Paulista, quem está sabendo da Comissão da Verdade em Bauru? Quem está sabendo das discussões nacionais da Comissão da Verdade? Entendeu? E se baseando mais pensando isso na universidade. E no ensino fundamental, quem está sabendo disso? Quem da população em geral está sabendo disso? A mídia está cobrindo? Então, eu gostaria de pensar em ações, junto com a Comissão da Verdade de Bauru e em âmbitos estaduais, também com a Adriano Diogo e nacional, pensar em ações que pautem a população nesse tema também. Tal como o Levante Popular de Juventude fez os escrachos e colocou nas ruas aquela demanda de mostrar quem é o torturador, quem que precisa... O torturador é seu vizinho, entendeu? Isso precisa ser relevado. O cara que está do seu lado assassinou muita gente. Então, acho que a gente tem que pensar em atitudes com os estudantes, principalmente, de universidade, que são quem está mais a par da população em primeiro momento, e que é uma juventude que é mais lutadora e tudo mais, e depois pensar nos movimentos secundaristas e toda a população em geral, para ver como que a gente vai fazer essa ponte entre a Comissão da Verdade e a juventude, principalmente, para depois tentar fazer a ponte da juventude e a população em geral. E aí eu me proponho é uma proposta, na verdade, para a Comissão da Verdade de Bauru, que a gente comece a dialogar com grupos estudantis e tudo mais, criar a comissão dentro da universidade, para que a gente toque isso junto. E não fique uma coisa só de lembrar a memória por lembrar a memória, e esquecer de quem são as pessoas que estão atuantes. Porque eu vejo que falta muito um estalo assim, para a gente, sabe? Como estudante, como juventude hoje em dia. As forças exteriores são muito fortes contra a gente.
Só que a partir do momento que você tem um estalo, que você vê a importância que tem lembrar daquela memória, e mais importante do que lembrar aquela memória, você tentar saber como aplicar isso hoje em dia. Saber que tem coisas que precisam ser mudadas hoje em dia e que aquela época pode servir de inspiração para a gente. E aí eu acho que muito nesse sentido. Eu tenho uma agenda aí, que dentro do que vocês estão falando, é uma agenda de histórico revolucionário. Então, cada dia do ano tem uma memória revolucionária. Para que isso? Para que a gente possa lembrar do nosso histórico, para tentar tentar tocar o presente pensando no futuro já. É mais ou menos isso. Eu venho com essa proposta aqui para a Comissão da Verdade de Bauru, que eu posso fazer essa ponte, mas que a gente pensar todas essas coisas juntos, porque tem muita gente interessada que quer tocar esse projeto e tem muita gente precisando saber do que está acontecendo no mundo. É isso aí, galera. Roca, posso dar mais uma palavra? Passar, antes de encerrar, para o Clóvis Petit. Eu gostaria de falar alguma coisa em cima daquilo que o Adriano falou, que eu acho que sabe as palavras do Adriano. Eu acho que esse alerta que ele faz de que a Comissão da Verdade não se torne assim uma coisa escolástica, uma coisa de museu, de arqueologia e coisa e tal, isso é muito importante, né? Quer dizer, pegar esse instrumento, né, e fazer dele uma trincheira de luta, né? Porque eu penso o seguinte, isso tem sido até assim uma forma de argumento que foi até utilizado, né, para se fazer a Comissão da Verdade, de que nós temos que resgatar a história para que as futuras gerações não cometam os mesmos erros, saibam o que aconteceu no país, né, tenham isso em mente e não cometam os mesmos, para que o erro não se reproduza. Mas nós temos que pensar o seguinte quanto a isso. Não adianta você ter um arcabouço todo, ter todo, né, a história resgatada e a história transmitida para as novas gerações, né, se ela não for acompanhada de justiça. Justiça é um dos pilares maior que tem, né, para a sociedade, né? Se você contar uma história manca no futuro, você não está fazendo mudanças nenhuma. O que diria um jovem lá no futuro se lhe dissessem: pô, mas fizeram tudo isso, mataram, trucidaram, e esses heróis, eles morreram, e aí? E aí? O que aconteceu com essa gente que perpetrou toda essa barbaridade, toda essa barbárie? Aí a história não tem o que dizer. Não aconteceu nada com essa gente. Pô, mas isso não é uma lição que você possa transmitir para as novas gerações, né? Então, a Comissão da Verdade tem que fazer um trabalho que não seja um trabalho que seja um tiro no pé, que seja um trabalho mal feito, que não possa repercutir para as futuras gerações uma história que esteja vinculada à justiça, que esteja vinculada à busca dessa justiça, né? Eu acho que é o grande mote dessa questão, de você ter uma Comissão da Verdade, que se apure os fatos, que você faça, sim, uma história, mas que, quando você transmiti-la para as futuras gerações, ela esteja acompanhada da justiça, porque, senão, ela estará manca, ela estará... né? Quanto à questão da justiça, né, falando assim, a questão da lei da anistia e coisa e tal, eu acho que a gente já começa a passar por uma discussão, todo o pessoal que está lidando com os direitos humanos e coisa e tal, muitos estão falando, nós temos que fazer uma nova lei da anistia, nós temos que... né, porque nós tivemos aí um revés, né, lá no Supremo Tribunal Federal, com aquela ação, foi proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, a ação de declaração de descumprimento de preceito constitucional, né, que ia dar um parecer sobre a lei da anistia. Na verdade, eu acho que foi o Hélio Bicudo mesmo que
que colocou essa questão, eu comungo com ele desse mesmo pensamento. Eu acho que a lei da anistia, ela não anistiou os torturadores, né? Ela não tem nada escrito. Se você pegar a lei da anistia e ler ela, acho que são, se não me recordo a memória, 12 ou 13 artigos, né? O que estava em jogo para discutir ali no Supremo Tribunal Federal era apenas o artigo 1º, por uma mera palavra que diz crimes conexos, né? Quem estudou direito sabe que crime conexo, porque lá o artigo 1º fala assim, estão anistiados todos aqueles que cometeram crimes políticos no período de 1946 até 88, parará, e crimes conexos com estes. Então, o que acontece? Logo que foi promulgada a lei da anistia, já a Rede Globo já começou a dizer lá no seu horário lá de jornalismo, não, porque o outro lado não poderá ser punido, parará, porque a lei da anistia, mas não está escrito ali, né? Não está, a lei da anistia não está escrito, não tem um artigo sequer ali, o Hélio Bicudo foi bem preciso nisso, não tem um artigo sequer ali que diz, né, que aquela lei também sirva aos torturadores, né? Mesmo porque a lei da anistia foi fruto de um movimento popular, um movimento social muito grande nesse país, e nós não vimos naquela ocasião nenhum torturador lá empunhando bandeirinha, anistia para mim também, anistia para mim também, eu também quero anistia. Então, não esteve em jogo, em momento algum, discutir-se anistia para torturador. Em primeiro lugar, porque o artigo 1º também da lei da anistia fala aqueles que cometeram crimes políticos. Não está falando aqueles que cometeram crime contra os direitos humanos, crimes hediondos de lesa humanidade. Ela está falando aqueles que cometeram crimes políticos. E crimes políticos para aquela ordem vigente naquele momento, que era a ditadura militar, né? Naquele momento, estava-se, em tese, cometendo um crime político perante aquele ordenamento. Aqueles que queriam subverter aquela ordem, aqueles que queriam acabar com aquele regime. Esses estavam ali, naqueles preâmbulos, tidos como cometido crimes políticos. Agora, torturador, não. Torturador era o próprio Estado, né? Aqueles que mataram e torturaram era o próprio Estado. Então, não existe a autoanistia. O Estado não pode se autoanistiar. O Estado não pode dizer assim, eu me perdoo, sabe? Eu me perdoo. Eu me concedo o perdão a mim mesmo, porque se anistia você está perdoando um crime, você não pode, o Estado, dizer, eu perdoo a mim mesmo, né? E isso nos remete ao quê? Se nós começarmos... Agora, os torturadores, os assassinos não foram punidos, não é por causa da lei da anistia, eles não foram punidos porque o Estado brasileiro não tem a coragem, não tem a decência ainda, existe todo esse... né, como o Adriano colocou muito bem, né, que... né, existe todo um conchavo aí, por que é que o Curió está lá hoje com todo esse, né, esse beneplácito aí, né, e não é só ele, é muitos outros e coisa e tal. Então, a coisa é fechada, né? Então, existe um cinismo, quer dizer, um cinismo político brasileiro, que se refletiu lá no Supremo Tribunal Federal. Quando eles julgaram essa ação proposta pela Ordem dos Advogados, eles não fizeram um julgamento, né, com base na doutrina jurídica, um julgamento técnico, eles fizeram um julgamento político, totalmente político, né, sem fundamento nenhum. Então, nós não podemos cair agora no jogo deles, de querer, vamos ficar buscando uma lei da anistia, porque não sei o quê, porque depois nós podemos ter uma lei da anistia, eles podem também não fazer nada com essa nova lei da anistia que diz que tem que punir. Para isso, nós já temos a decisão da Corte Interamericana, lá, da OEA, né,
que ela manda punir, ela determina que puna. E agora, não sei se vocês já viram, aí está circulando pela internet um abaixo-assinado, né, em defesa da OEA, em defesa da Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque ela agora está sendo ameaçada, né, por vários países, aí, desses países emergentes e coisa e tal, para que eles estão querendo dar uma conotação de uma corte que não tenha mais o caráter punitivo. Ela vai ser uma corte branda, uma corte recomendativa, apenas vai dar algumas recomendações, vai dar algumas, né? Inclusive, a minha irmã participou agora de uma propaganda que foi veiculada mais, acho que na TV Cultura, nos intervalos da TV Cultura, à noite passava essa propaganda, em defesa da Corte Interamericana, né? Como sendo assim, a Corte Interamericana é a última instância, depois que você exauriu aqui no país todos os meios de você lutar, de você, né, e que você não tem mais esperança com nada em termos jurídicos aqui, você tem como último recurso uma Corte Internacional para buscar o seu direito. Foi o que nós fizemos, né? Nós temos uma ação da guerrilha do Araguaia aqui, que está em trâmite aí, já foi julgado, já foram condenados, já foi, mas está lá, parada, como um cristal né? Então, essa questão que eu jogo aí também para a gente refletir, essa questão né, da Comissão da Verdade. Seria importante que tivesse como uma cartilha a própria sentença da Corte Interamericana, né, que todo mundo tivesse isso como, né, fizesse uma boa leitura dessa, porque ela é muito rica em detalhes, os juízes foram a fundo na questão, inclusive essa questão que o Adriano coloca da psicologia, como foi colocado lá a questão, né, de tratamento psicológico e tal, foi uma reivindicação também levada e que está contemplada na sentença da Corte Interamericana, né, e agora começa a ser efetivado, né. A princípio, a Secretaria de Direitos Humanos, lá, quando se falava em tratamento psicológico, andaram até com uma certa ironia, mas nós temos o SUS aí, pode fazer tratamento psicológico lá no SUS e coisa e tal. A gente sabe que é uma coisa, né, até irônico um negócio desse, né? Você falar que as vítimas da ditadura poderiam ser socorridos pelo SUS para fazer. Então, agora que estão começando a cair a ficha, agora que estão começando a ceder alguma verba, estão citando alguns locais para que haja esse atendimento e coisa e tal, e isso é muito importante. Eu até para mim mesmo, eu sempre deixei assim a terceiro plano, nunca quis, mas até a minha esposa há pouco tempo falou, acho que é bom você fazer mesmo que você precisa, e acho que eu estou me convencendo disso mesmo, porque é duro, quando a gente toca no assunto, quando a coisa vem ali, você vê que você tem muita coisa trancada dentro de si, tem muita coisa que você não conseguiu, né? Você não conseguiu vomitar aquela coisa ainda, quer dizer, e isso vai para o resto da vida, né? Mas, às vezes, um tratamento psicológico realmente pode abrandar alguma coisa, pode... Então, é isso. Bom, eu gostaria de registrar a importância dessa audiência dentro de outras atividades que estão colocadas aí e resgatar um pouco o que o Adriano colocou sobre o ponto de vista de transformar essas ações em ações meramente de registro histórico e de memória. Isso não é absolutamente verdadeiro. Se a gente analisar a realidade social objetiva que o povo brasileiro está sofrendo. E nós não podemos esquecer que o Estado, sobre o ponto de vista da política, é um bando de homens armados a serviço do capital e das grandes corporações. Portanto, muitas situações que foram construídas e geradas no processo da ditadura, eles continuam sendo aplicados da forma mais vergonhosa nos tempos atuais. Por exemplo,
O que vocês acham da condenação dos 72 estudantes da USP que foram condenados por formação de quadrilha? Um absurdo, é um instrumento ditatorial, como um instrumento a condenação de todos os gestores das fábricas ocupadas, que desenvolveram durante 10 anos uma luta de ocupação de fábricas que iam fechar. Todo o comando da Cipla, da Interfibra, inclusive o Pedrinho, sobrinho da CIR, que estava aqui, estão sendo condenados, julgados e condenados. Porque hoje existe um processo de criminalização contra os movimentos sociais, contra os lutadores do povo. Basta ver o que foi feito com a ação penal 470. Acho que a grande tarefa que nós temos que trabalhar é fazer a conexão entre esses fatos históricos que aconteceram, esses fatos que aconteceram, com os tempos presentes. Quantos militantes do Movimento Sem Terra não estão presos? Quantos dirigentes sindicais não estão sofrendo processo na justiça? Quantos interditos proibitórios não são dados pela Justiça do Trabalho para evitar a manifestação? Isso é um instrumento da justiça democrática? Não, a justiça é de classe. E, em períodos de crise, ela se volta contra os interesses. Ela se volta para defender os interesses da classe dominante, do capital. Até hoje, a concepção de inimigo interno são os lutadores do povo, seja no movimento social, no movimento sindical, nos partidos políticos. Então, nós temos exemplos atuais, vivos, que podem fazer essa conexão entre o que aconteceu nesse período e o que acontece hoje. E cada dia vai ficar pior, porque cada dia, com a crise econômica que está sendo colocada, que coloca em xeque o sistema capitalista e a base que sustenta esse sistema, eles vão precisar atacar cada vez mais os movimentos sociais, o movimento sindical e os que lutam para superar esse tipo de sociedade. Nós temos coisa absurda acontecendo no mundo. A Grécia ia fechar um acordo proibindo os sindicatos de assinar acordo coletivo de trabalho. Para que serve o sindicato? O sindicato só serve para negociar condições mais favoráveis da venda da força de trabalho. Se o sindicato não puder fazer isso, Adriano, ele tem que fechar. Cerra as portas e vai embora. Então, existe um processo hoje violento, patrocinado de ataques a direitos fundamentais, encapado pela pseudodemocracia que nós vivemos. E nós sabemos como tem sido a posição do judiciário em várias ações que tramitam, sejam em quase todos os tribunais. E o pior está lá em Brasília, que é o Supremo Tribunal Federal, o STF. Tem situações que estão dormindo lá há muitos anos e que não tem nenhuma posição, e quando tem posição, é posição para atacar direitos. Então, eu acredito que, nesse aspecto, nós também temos uma juventude que luta. O problema é a maneira como a gente olha para o mundo. Quando se organiza aqui em Bauru, e o prefeito se dispõe, depois de muita luta, a oficializar a Semana do Hip Hop, nós temos centenas de documentos, escritos em jornais, rádio e televisão, atacando o movimento hip hop. Porque o movimento hip hop, ele nasce e surge. Onde? Nos setores mais pobres da população, nos setores hegemonizados pela população negra. E o hip hop não é música, o hip hop é uma manifestação. E existe um silêncio absoluto de outros setores quando você convoca esses setores para se somar à defesa dessas situações. Nós temos uma juventude que luta, mas existe um processo deliberado também para dizimar a juventude brasileira. E nesse processo de dizimar a juventude, existe um processo de asepsia deliberado praticado contra a juventude pobre e negra. E esse combate a gente trava onde? Nós temos várias formas de travar o combate, mas nós não podemos esquecer que esse combate é um combate essencialmente político e que nós vamos fazer esse combate nas ruas. E existe combate sendo feito. Para chegar a essa posição que o Clóvis quer e que o Adriano enunciou, que é criar a possibilidade para que aqueles que, em nome do Estado, praticaram crimes nesse período,
possam ir a julgamento, possam ser sancionados e receber pena, tem que haver um vigoroso movimento de massa. Esse vigoroso movimento de massa não vai ser feito no Twitter nem no Facebook. Esse vigoroso movimento de massa começa a ser construído a partir de ações como essas que estão sendo realizadas aqui em Bauru, em tantos outros locais, como a atividade que vai ser realizada na Unesp. Isso é um processo de construção, né? E construir movimentos implica sacrifício, construir movimentos implica renúncias. Inclusive, o ato de exercer um mandato aqui na Câmara, ele tem um objetivo. Eu não estou aqui para ser um vereador, né, para atender todas as demandas e necessidades da população. O nosso mandato aqui tem um perfil claro. É para ser um tribuno, uma tribuna dos interesses da maioria e colocar esses interesses da maneira mais clara possível, como é o mandato do Adriano Diogo e de tantos outros, né? Porque é só assim que a gente utiliza o parlamento a serviço de algo maior, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Eu gostaria de agradecer o vereador Faria Neto, o vereador Carlão, que ficaram aqui na audiência todo o tempo, demonstrando interesse em participar dessa atividade, conhecer o que está sendo feito em nível nacional, municipal e estadual, e isso também nos abre a possibilidade de que esses colegas vereadores também possam se somar a essa luta, a essa contribuição. Agradecer a todos que vieram, agradecer os profissionais da TV Câmara, a Câmara Municipal, e registrar que, Adriano Diogo, você fez ali uma homenagem à Câmara Municipal, à TV Câmara aqui de Bauru. Tem sido um esforço nosso, de todos os vereadores, para que essa TV, de fato, se torne uma TV pública. Agora ela está abrindo, já tem sinal digital. Daqui a alguns meses nós vamos abrir o sinal e essa TV, de fato, tornar-se-á uma TV pública a serviço dos interesses públicos e da população. Então, eu gostaria de registrar isso e, em registrando isso, dou por encerrada essa audiência pública. Muito obrigado a todos que participaram e a todos que assistiram. Agora eu posso tirar a gravata.